Bom pessoal, continuando então nossos vídeos, vocês devem ter visto aí na sequência anterior alguns comentários sobre os manuais mais gerais da TAM, que é o MGO e o MRI, né? O Manual Geral de Operações e o Manual Internacional de Rotas. Esses manuais então têm umas características mais gerais, e agora a gente vai apresentar os manuais que têm as características mais específicas da aeronave. Eu escolhi como exemplificação a família 32F. A 32 Foxtrot, e eu montei uma sequência aqui para a gente pensar como é que a gente faz a leitura e como é que a gente localiza algumas informações e as características principais desses manuais. O primeiro que eu quero comentar com vocês é o FCOM, né? O FCOM é esse aqui, ó, lendo aqui a capa dele. Lembrando que essa documentação vocês podem localizar aqui na academia. Você vem aqui Aircraft Academy, Airbus Academy. E aí você localiza todos esses documentos aqui na academia. Procurem sempre verificar se é a versão mais atualizada do documento, tá bom? A cada vez que eu for comentando com vocês o documento que eu estou falando, eu vou mostrar em algum canto da tela aí como é que tá o nome dele, como é que tá o link dele lá na academia para vocês acessarem, certo? Então voltando, a gente vai falar um pouquinho sobre o FCOM então, que é o Flight Crew Operational Manual. Esse, digamos que é o manual mais completo da família, vamos dizer assim, né? Tem algumas coisas que não tem aqui, mas é um manual bem completo, tanto que vocês observam a quantidade de páginas aqui, 888, nossa, número cabalístico, né? 8.888 páginas. Então vocês imaginam como é que é procurar informação num manual desse tipo, né? Deve ser muito difícil, a gente não tem ajuda disso aqui, que são os marcadores, né? Pra gente localizar algumas informações. Então esse manual você encontra desde informações gerais da confecção do manual em si, quando ele é revisado, as páginas preliminares com as mudanças, o índice, né, onde está cada coisa, a descrição de sistemas da aeronave, informações gerais conforme eu falei para vocês, procedimentos, limitações da aeronave, OEBs, que são os Operations Engineer Bulletins em detalhes, e a parte de performance falando mais geral. Então vocês podem localizar, não dá para eu falar do manual inteiro nesse vídeo. Eu escolhi algumas seções específicas para falar para vocês. A primeira seção que eu queria comentar com vocês é a seção dos procedimentos, que eu acho que é a mais interessante nesse manual. Dentro dessa seção procedimentos, vocês podem localizar aqui a seção, vocês têm tanto a seção Abnormal Procedures, que é essa daqui, deixa eu diminuir ela, e a Normal Procedures. Eu já deixei aberta aqui a Normal Procedures, tá? Ela fica assim, eu já abri, deixa eu fechar as outras aqui. Deixa eu abrir aos poucos, fica melhor. Então, Normal Procedures, aí a gente vem aqui no, ela vai estar fechadinha assim, você vê aqui no Standard Operational Procedures, procedimentos padronizados da companhia. E aí ele traz aqui informações para cada fase do voo, quais são os procedimentos normais que você deve seguir. Então, por exemplo, eu vou pegar um exemplo pra gente aqui, que é o exemplo do cruise. E esse cruise é bem interessante porque eu peguei o exemplo do cruise porque teve mudanças com relação à documentação anterior a 2015, que é uma coisa que muitos pilotos virtuais estão acostumados a utilizar e criaram em seus padrões. São documentações antigas, também muito baseado em vídeos como, por exemplo, do baixado travado. Então, acontecem mudanças, né, atualizações nesses procedimentos. Uma coisa que é importante é observar que nesses documentos sempre tem aplicabilidade de cada coisa que ele está falando. Então, por exemplo, esse aqui é aplicável a todas as aeronaves da frota. Às vezes, tem determinados procedimentos, vocês vão verificar nesse quadrinho cinza aqui em cima, que são aplicáveis só a determinadas matrículas ou a determinados números de série, né, Manufacturer Serial Numbers, MSN. Vou falar deles depois quando a gente for mostrar a MEL, que é um outro documento. Mas tem que ficar atento que às vezes cada procedimento é aplicável para uma aeronave específica. Então, esse aqui, por exemplo, ele cria um Cruise Briefing, que é uma coisa que não existia até então nos manuais. Esse Cruise Briefing é um briefing de cruzeiro, que vai falar algumas características da operação de cruzeiro quando você chega, revisar as estratégias monomotor e procedimentos em caso de despressurização, né, as altitudes mínimas que você pode ter. Tem muito a ver com aquele que a gente falou do MRI, os procedimentos de contingência.
aeroportos em alternativa em rota, que vai ser muito interessante também quando você está fazendo operações oceânicas. Aí você tem aquela regretops para ser considerada, que a gente vai falar no vídeo do PFPX também, um pouquinho mais. E procedimentos de contingência em caso de falha de comunicação, RVCM, desvios por meteorologia, enfim. Esse é um exemplo do que você pode achar aqui no FCON na parte de Standard Operational Procedures. Um outro muito interessante, que foi uma mudança que aconteceu há pouco tempo, foi a utilização das luzes de descida e de subida, né? Vou trazer um exemplo para vocês. Teve um burburinho muito tempo aqui na Virtual Airline, que teve uma mudança da utilização da Wing Light, que agora passou a assumir a função da Landing Light, né? E isso é descrito nesse manual mesmo. Então, ele mostra aqui pra gente que, por exemplo, a 10 mil pés acima do nível do oceano, as Wing Lights ficam on e as Landing Lights ficam na posição retract, né? E aí os outros procedimentos não tem muita alteração. Então, esse é um exemplo. Aquilo que eu comentei com vocês com relação à matrícula, então, por exemplo, o que ele vai falar daqui para baixo, desse quadrinho cinza que está aqui para baixo, só vale para essas matrículas de aeronave que estão aqui. Tem algumas poucas diferenças em relação a outras. Esse, por exemplo, que eu mostrei para vocês aqui em cima, só vale para esses três, para o Mike Zulu Charlie, Zulu Delta e Zulu Echo. Então, vocês observam que isso é bem interessante, né? Os procedimentos eles acabam variando dependendo da matrícula da aeronave que você está escolhendo. O Maximilian Caden, nos vídeos de treinamento do A320, vai poder falar mais em detalhes com relação a isso. É mais para mostrar alguns exemplos do que a gente pode encontrar em relação a isso. Outro exemplo, ó, por exemplo, no Before Takeoff aqui, a gente vai no Before Takeoff, o manejamento das exterior lights. Quando você utiliza as brake fans, certo? Enfim, vocês podem ir rolando esse material e aí vocês vendo qual que é o procedimento que é feito em cada situação, quais são as condições de utilização, quais são as aeronaves aplicáveis. Ele é muito detalhado, por isso que é muito grande, ele é muito detalhado, mostra casos específicos. Então o FCON é muito bom para isso, é muito bom para você entender em detalhes como e por que os procedimentos são adotados em cada fase do voo. Bom, isso é falando um pouquinho sobre o FCON. Agora, como a gente já comentou bastante sobre o FCON, eu vou para um outro manual, que é o QRH. Ele aqui já está com ele aberto, vocês estão vendo aí o link onde está ele na academia, também na página de família Airbus. Qual que é a ideia deste QRH, né? O QRH, ele é um documento que se parece muito com o FCON. O nome dele é Quick Reference Handbook. Então, esse QRH, a ideia dele é ser uma referência rápida, como o próprio nome diz, né? Para consulta do piloto em caso de dúvidas, em caso de algumas informações que ele precisa obter em voo, né? Esse aqui, no caso que a gente conseguiu, ele não é para ser utilizado em voo, apenas para treinamento, mas a gente, né, dentro da nossa simulação, a gente pode utilizar ele em voo também. Esse QRH, então, ele vai trazer informações um pouco mais resumidas da operação da aeronave. Eu vou trazer de novo o exemplo associando com o FCON, aqui na seção Normal Procedures, por exemplo. Eu vou escolher ela aqui. Ele vai falar um pouquinho sobre a política da empresa em relação àquela história de CM1, CM2 que o Maximilian Caden comenta nos seus vídeos. Preparação do FMGS. E aí ele faz uma descrição muito legal, que é bem interessante para quem faz shared cockpits, né, quem assume tripulação dupla nos voos. Uma opção muito comum agora graças à ferramenta da Aerosoft. Ele descreve para a gente a função de cada piloto. Então, aquilo que a gente estudou de forma detalhada no FCON, aqui no QRH você vê de forma um pouco mais resumida, mas separado nas atividades de cada um dos pilotos. Então, que piloto faz o que em cada fase do voo. Vocês podem percorrer e vocês vão vendo essa documentação com muito cuidado e vão percebendo alguns detalhes, algumas mudanças para procedimentos anteriores. Como eu já comentei com vocês, é sempre importante a gente estar se atualizando. Então aqui vocês localizam qualquer informação que vocês quiserem, desde do preliminary, do Safety Exterior Inspection, até o Security Checklist, que é o último checklist quando você vai desligar a aeronave. Então você pode verificar isso. Outra coisa interessante, que eu acabei não mostrando no FCON, porque ela está muito detalhada, mas eu vou mostrar no QRH, a seção PERF, que é a Performance in Flight, você pode localizar algumas questões de performance do avião. De volume do motor, distâncias de pouso, como é que você calcula VAPP, enfim. Eu vou mostrar uma seção que é essa aqui, que é a PER-A, que é a Performance Alpha, que mostra pra gente algumas coisas com relação às velocidades de aproximação. Então você tem aqui, ó,
para determinados serial numbers, que eu vou mostrar no vídeo da Mel como é que a gente relaciona o serial number com a matrícula do avião, as velocidades em função do peso, então em função do CG também, né, centro de gravidade. Então, para o nosso, para determinadas quantas sonoras você tem, a flap retraction, a slack retraction, a green dot, a VLS para config 3 e a VREF, que é a VLS para config full. Então você tem essas referências para você cruzar. Geralmente o FMGS do Airbus, no caso, ele fornece esses dados automaticamente, mas você pode conferir ele numa preparação de pouso para ver se os dados estão batendo com os dados tabelados pela companhia. Outra coisa bem legal para a gente destacar aqui são as OEBs, que são os Operational Engineer Bulletins. Lá no FCOM vem muito mais detalhado, aqui vem de uma forma resumida, que é muito bom para a gente consultar em voo. Esses boletins, né, como o próprio nome diz, são boletins de engenharia devido a problemas na aeronave que são corrigidos pela equipe de engenharia, tanto da companhia como muitas vezes da própria Airbus, e aí trazem soluções rápidas para determinados problemas. Geralmente os problemas mais fundamentais e mais importantes, eles vêm destacados em negrito, conforme vocês estão vendo aqui, como esse Erroneous Radial Altimeter Rate Indication, e aí ele diz qual que é o serial number que isso é aplicado quando você tem essa entrada no ECAN. Então as ações que você realiza, aí você procura aqui dentro, né, do menu, você já localiza o que você quer e já vai lá e vê as ações que tem que ser tomadas de uma forma rápida. Então alguns exemplos tem esse, nós temos o Land Gear Not Down and Locked, para esses serial numbers aí. Nós temos o Abnormal V-Alpha Protection, essa entrada no ECAN, aplicável a todas as aeronaves. Esse aqui que é bem interessante, que eu estava discutindo com o Maximilian outro dia, que é o After Start Normal Procedures, com algumas modificações, né? No caso aqui ele comenta que você tem que reiniciar o computador SEC quando você faz o After Start Procedure. Mas o Aerosoft não deixa a gente simular essa opção, infelizmente, por enquanto. Vamos esperar que outros modelos melhores possibilitem essa interação para a gente. Então esse é o nosso QRH, ok? Então agora já falamos um pouquinho do FCOM, falamos um pouquinho do QRH, eu vou falar um pouquinho da MEL. MEL, o que é MEL? Devem ter ouvido falar isso. MEL é a Minimum Equipment List, que é esse documento aqui, também está disponível lá na seção Airbus Academy, dentro da academia. E essa MEL, a ideia desse documento da MEL é mostrar para a gente algumas informações sobre os equipamentos mínimos que a família 320 tem que ter a bordo e para a aeronave poder decolar ou não. Eu vou trazer um exemplo para mostrar para vocês, primeiro falando um pouquinho das seções desse manual. Nós temos aqui essa seção preliminar. Dentro dessa seção preliminar nós temos o Aircraft Allocation Table, que é justamente onde você consegue localizar o serial number de cada uma das matrículas e a motorização da aeronave correspondente. Então, isso aqui é bem interessante porque cada aeronave tem o seu serial number, então você consegue localizar o serial number da sua e verificar o procedimento que você está realizando para ela ser correto para aquele modelo de aeronave. Vocês verificam que para toda a frota da TAM, se eu não me engano, só não tem os A305. Bom, aqui é só da 32F, né? Mas pode ser que alguns A321 mais novos não tenham aqui. Por isso uma documentação vai até o X-Ray Papa India. Estão faltando mais dois aqui que já estão provavelmente em via de fabricação. Essa é uma questão importante então da MEL, né? Você localizar o serial number para verificar os procedimentos que você está realizando. Outra coisa legal é você vir aqui na parte de MEL itens, os itens da MEL, e você verificar. Eu já deixei aberto aqui pra gente o Airborne Auxiliary Power, que é a verificação da APU, que é uma coisa bem legal. Eu estava também discutindo com o Maximilian Caden outro dia, que é se a APU é necessário ou não em voo. Então, e o que ela implica, né? Você, por exemplo, decolar com a APU inoperante. Que o Aerosoft, ele não deixa a gente simular, mas a gente pode simular de certa forma. É só você simplesmente dizer que a APU está inoperante e não quiser utilizar a APU em voo, você consegue ter essa possibilidade porque a MEL permite. Mas ela implica algumas restrições. Por exemplo, né, você tem um voo para voo não ETOPS, você tem que considerar alguns casos. Então, aqui, por exemplo, esse intervalo é um código de intervalo de reparo, que é o tempo máximo que a APU em uma certa aeronave pode ficar inoperante sem ser
reparada. Então ele diz que não é necessário, né? Você não tem um número mínimo necessário de APUs operando, no caso a APU só tem uma. Mas isso traz algumas condições. Então, por exemplo, só pode ter a APU inoperante se o procedimento ETOPS não tiver incluído, que aí o ETOPS ele exige, né, um ETOPS ele exige uma APU operante. E se você não tem as bleed airs do motor funcionando, se você está com bleed air inoperante, então, ou operar em aeródromos acima de 9.200 metros de elevação. Então, nesses casos, você não pode ter APU inoperante. Nos outros, você pode. E ele traz outras condições. Então, por exemplo, no voo no ETOPS de 180 minutos, o intervalo de reparação já é menor, né, que é o intervalo alfa. É um intervalo mais curto, justamente para permitir as características ETOPS, que é muito bem explicada num vídeo, inclusive, do Aviões e Música, do Lito, né? Ele explica bem, de uma forma bem legal e simplificada, essa ideia do ETOPS. E aqui ele fala um pouquinho sobre o APU desativado ou mesmo removida, né? Quais são as situações. Enfim, isso a gente tem para vários documentos, então, para vários equipamentos da aeronave. Então você pode verificar se determinado equipamento é ou não necessário para o voo dentro da MEL. Então, continuando os nossos sistemas, eu vou mostrar um pouquinho para vocês de um outro manual que é o FCTM, que é o Flight Crew Training Manual. Esse manual também lá na Academia Airbus, ele traz algumas filosofias operacionais. Ele é um documento um pouco diferente do FCOM, porque ele vai falar mais de procedimentos e de filosofia operacional do que de sistemas em si, e de procedimentos mais duros, como é comentado no caso, procedimentos mais técnicos, como é comentado no caso do FCOM. Eu vou trazer um exemplo para vocês, que é a descrição que o FCTM tem para o Circle to Land, que é um procedimento de circular para pouso. Se vocês vierem aqui no Normal Operations, deixa eu localizar ele. Aqui, ó, Circling, está dentro do Circling Approach. Circling Approach Pattern. Então eu trouxe essa figurinha que é melhor, né, mais visual para o nosso vídeo. Então ele diz para você, por exemplo, dentro dele aqui, como é que você faz o procedimento de circular. É a questão do uso do cronômetro, onde você inicia o cronômetro, a curva base, como que é o padrão correto, o bank máximo que você vai utilizar, como você tem que estar configurado em cada fase, enfim, ele vai dizer isso para diversos procedimentos. Então o FCTM é muito bom para isso, para você ter em detalhes esses procedimentos mais gerais do Airbus, como é que você realiza ele contando com as características operacionais da aeronave. Muito bem. Então, além do FCTM, então, eu vou comentar para mostrar para vocês os manuais agora um pouquinho mais curtos, que nós temos lá também. Nós temos o Normal Checklist. O Normal Checklist teve atualizações, então, da última versão 2014 para a versão 2015. Algumas atualizações mais relevantes, nós temos a verificação da cross-bleed do sistema de ar-condicionado e a Yellow Electric Pump, né? Então você verifica esses itens, por exemplo, no After Start. Você tem algumas mudanças aqui, que é a verificação das características GPS da aeronave, então qual que é a curiosidade na navegação basicamente, e os modos que estão operantes da aeronave. Vale lembrar que essas características são verificadas no checklist somente em caso de procedimento saída com algum RNP definido, requerido, né? Geralmente para saídas RNAV. Então você verifica esses itens aqui. Outra modificação bem interessante que aconteceu no checklist foi que agora que o Approach Checklist, você tem, ele é dividido em duas partes, né? Então agora ele, assim como o Before Start, por exemplo, ele é feito com Below the Line e o Down to the Line e o Below the Line. O Down to the Line geralmente agora é feito abaixo do no 00, quando você cruza você já pode pedir, né, solicitar, se você for o Pilot Flying ou o Pilot Monitoring de executar esse checklist. E aí o Below the Line fica a cargo quando o piloto cruza o nível de transição até L e seleciona a configuração altimétrica local. Fora isso, acho que não teve muitas mudanças efetivas nos procedimentos, aí vocês dão uma olhadinha para verificar. Esse é o Normal Checklist. Outro documento que eu quero falar para vocês, esse é o o Takeoff Data e o Landing Computation. Esse vocês devem ter visto lá no vídeo, quando eu falei do MGO, a gente montou esse documento, esse documento foi montado no Photoshop,
por um amigo meu, e esse documento é justamente o que os pilotos utilizam para preencher os dados do voo dele. Eu vou fazer alguns comentários gerais sobre o que tem nele. Então você tem aqui uma seção com os dados gerais do voo, número do voo, destino e chegada, a aeronave, a matrícula da aeronave que você está utilizando, data e horário UTC, configuração de balanceamento, que é o CG e o trim escolhidos. É uma seção toda para balanceamento e peso, então Zero Fuel Weight, Takeoff Weight, Taxi Fuel, FOB, para você fazer as contas e verificar, comparando com a CITA, né, como é que estão os dados de abastecimento da aeronave. Uma seção para cópia do plano de voo aqui, vocês têm o nível de voo autorizado, a aerovia principal inicial, procedimento de saída, a transição, a altitude de transição, restrições iniciais, transponder, as frequências, mudanças de última hora. Uma seção bem legal é a seção para você anotar, para você fazer a conta antes do voo da sua temperatura flex, que o Max vai mostrar nos vídeos dele de cockpit preparation, como é que a gente faz essas contas para determinar a flex e as velocidades de decolagem. A flap, a sled e a green dot eu já mostrei para vocês que a gente pode localizar lá na seção PER do QRH, certo? De performance. Alguns dados meteorológicos que a gente pode colocar aqui. Temperatura média de rota, temperatura média de vento. Eu pretendo fazer um vídeo depois fazendo um planejamento de voo e mostrando para vocês como é que a gente preenche esse documento, né? Como é que a gente vai colocando os itens dele antes de fazer o voo. E também tem os dados para pouso, que são bem parecidos também, os limitantes de pouso para pista seca e molhada, o combustível restante previsto, as limitações de vento de cauda, o peso atual de pouso, a MSA dos setores, o RVR da pista em uso, né? A visibilidade vertical da pista, o autobrake escolhido, que também pode ser selecionado através do FCON, né? No FCON você tem lá uma seção quando você fala do Descent Preparation, como é que você escolhe o autobrake, a flap, a slat, a green dot, conforme já comentado, um espaço para o ATIS e remarks, as velocidades, VLS, VAPP, a configuração de pouso à pista, os procedimentos em uso, dados meteorológicos mínimos do procedimento. Então esse documento é muito bom você ter ele impresso e anotar. Eu já uso ele há muito tempo, desde que eu entrei basicamente na TAM, eu utilizo ele para organizar meus voos em associação com a navegação CITA, gerada pelo software PFPX. Isso dá um planejamento muito conciso, muito rápido e bem preciso do seu voo. E finalmente a gente chega no último documento que eu quero comentar com vocês, que é o ODM. Esse documento é importante a gente destacar, vou mostrar ele aqui para vocês. Ele também tem lá na academia da Airbus. Só que esse documento ele é bem importante, por quê? Porque é através dele que você faz os seus cálculos de temperatura flex que você vai assumir, velocidade de decolagem e performance de pouso, além de algumas outras coisas como contingência de voo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu escolhi abrir o do A319-112 dessa motorização, que é o CFM 565 Bravo 6, essa motorização. Então eu vou mostrar para vocês as seções desse documento. Esse documento aqui você localiza algumas coisas interessantes, como por exemplo, o Takeoff Contingency. Vou começar por aqui. O que é esse Takeoff Contingency? Ele basicamente vai descrever para a gente quais são as saídas em caso monomotor, que são as famosas EOCIDs, comentadas em alguns vídeos do Maximilian Caden, principalmente no vídeo de Cockpit Preparation dele. São saídas, basicamente saídas alternativas monomotor que você configura para cada aeródromo. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Em Belém aqui você decola da pista 06. Então ele fala que se você decolar da 06 e tiver uma pane monomotor, você mantém a proa da pista até atingir 1038 pés e aguarda instruções do controle. Ele dá a elevação do obstáculo mais alto na proximidade do aeroporto e diz a direção que esse obstáculo fica, nesse caso no setor sul do aeródromo. E isso para cada aeroporto. Todos os aeroportos operados pela TAM no Brasil, no caso esses aqui são, não só no Brasil, né? Esse aqui tem todos os operados pela família 32F. E aí você pode localizar essas informações. Lembrando que esse documento ele também tem disponível para o Boeing 777, tá? A gente também tem disponível um ODM para o 777 que está lá na academia. Enfim. Além do Takeoff Contingent, nós temos o Takeoff Analysis. Takeoff Analysis, então, eu vou pegar um outro exemplo, Belo Horizonte, dentro da seção Takeoff Analysis. Você, aqui nessa tabela, que aí o Max vai falar com ela com mais detalhes, você tem a escolha da temperatura flex que você vai utilizar em função do seu peso,
e das configurações da pista, se está seca ou molhada, em função da meteorologia com algumas correções aqui embaixo, qual que é a altitude de aceleração da aeronave, a temperatura de referência, enfim, o Max vai comentar isso com muito mais detalhes essa sessão quando ele for falar do vídeo de Cockpit Preparation. Eu vou comentar um pouquinho para vocês de uma outra sessão que é a sessão do Airport Landing Table. Esse Airport Landing Table, ele vai dizer pra gente aqui quais são as limitações de pouso que você tem para cada um dos aeródromos para essa aeronave. Então vou pegar um exemplo qualquer, nós temos aqui Aracaju, né? Por que eu peguei Aracaju? Está próximo aqui do Mendon, a gente pode já verificar alguma coisa. Então ele diz qual que é o aeródromo que você está escolhendo, as configurações de flap utilizadas, as pistas com a LDA, né, com a distância de pouso declarada, o estado da pista, seco molhada e o peso máximo. Então vocês verificam que nesse caso todos os pesos máximos têm o peso máximo estrutural da aeronave, que é o Maximum Land Weight operacional dela, 62,5 toneladas, no caso do A319. Código da limitação é 1, que é justamente aquele código de ser uma restrição estrutural, que a gente chama, né? Ter uma restrição estrutural. Tem aeródromos que a restrição vai ser diferente, como eu vou mostrar daqui a pouquinho em Santos Dumont. Você vai ter outras restrições de peso aqui, que não são penalizadas, inclusive, no FOQA, mas devem ser levadas em conta para a gente considerar uma parada segura da aeronave, quando você vai pousar geralmente em pistas curtas e em condições de contaminação. Influência do vento nesse peso e o tailwind máximo disponível que a gente tem aqui, menos 10, né, para pousar. E a restrição, conforme eu falei para vocês, que aqui é estrutural para Aracaju. Eu vou tentar achar um outro exemplo que tem uma restrição diferente. Eu já localizei aqui. Pronto, Maiquetia, não, Maiquetia não é legal. Maiquetia tem pistas que não podem ser utilizadas. Deixa eu ver se eu acho o Rio de Janeiro. Santos Dumont. Então aqui no Santos Dumont, vocês verificam, por exemplo, que as limitações de peso para a pista 20 esquerda, 02 direita e 20 esquerda, elas vão depender se as condições da pista estão secas e molhadas. Então tem peso de limitação, né, o peso máximo de pouso limitante, ele vai ser diferente. Então é muito importante verificar essa documentação, principalmente quando for operar em pistas curtas, em que você tem uma restrição ou uma contaminação, por exemplo. Isso vai restringir muito o peso de pouso que você tem, pode penalizar muito o seu peso de pouso, forçando, por exemplo, a aeronave a alternar. Se ela não atender, né, se o peso de pouso do avião não estiver abaixo desse limite. Então é isso e mais outras informações que a gente pode encontrar nesse ODM. Eu espero que vocês tenham gostado, né, porque a ideia então desse vídeo foi mostrar para vocês justamente essa visão e como é que foi fácil localizar, e como é que é fácil localizar informações nesses documentos operacionais que a gente tem, só utilizando esses marcadores. Vocês perceberam, a ideia não era mostrar em detalhes cada documento, mas sim, eu peguei alguns exemplos do que encontrar e fui utilizando os marcadores ali para vocês verem como não é tão difícil da gente achar essas informações, mesmo os documentos serem muito grandes, que é uma reclamação que geralmente surge, né? Um documento lá de 8.000 páginas, como é que eu acho coisas? Então, os marcadores vão ajudar bastante. Lembrando que eu usei o exemplo para a frota 32F, que a gente tem uma documentação um pouco mais completa, mas, por exemplo, nós temos o Normal Procedures e nós temos o ODM também disponível para o 777, para o 767. A gente tem um FCOM, inclusive, do 767. E a forma de você achar informações é a mesma, utilizando os marcadores, procurando em cada seção que te interessa. E aí você vai conseguir localizar a informação de uma forma simples, né? Tanto para estudar, por exemplo, para uma das provas da companhia, né, da TAM Virtual, você precisa estudar tal seção como é que eu vou achar isso no manual. Então vocês já sabem mais ou menos o que o FCOM diz, o que o RH diz, e aí você pode procurar essas informações lá dentro para poder auxiliar vocês no estudo das provas. E além disso, é importante destacar o quê? Que os vídeos do Maximilian Caden de operação da 32F e outros vídeos das outras aeronaves que vão ser publicados, se vocês tiverem o manual na mão, esses vídeos se tornam muito mais ricos, porque aí você consegue ver onde que o Max tira as informações dele para montar os vídeos, e isso tudo torna um sentido muito maior, e vocês também vão se familiarizando com a leitura da documentação. Tá certo? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.